Olá, bom dia. Vamos começar mais uma EBD em casa? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia. Te agradecemos porque estamos na tua casa. Louvamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos porque o Senhor tem feito dos nossos lares a sua casa, onde aprendemos sobre o Senhor. Fala conosco nesta manhã, através da sua lição, ó Pai, através da sua Bíblia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E aí, crianças, hoje nós vamos ter mais uma EBD em casa. Vamos aprender um pouco mais. E a lição que nós estamos começando, a revista, ela vai falar sobre o livro super legal, que é a nossa Bíblia. Nós vamos aprender mais sobre a Bíblia. E essa revista, ela nos ensina o quanto esse livro é importante. E ela começa com uma primeira pergunta, a nossa lição. Começa com essa pergunta: por que a Bíblia é o livro mais importante para o homem? Será que vocês conseguem responder isso? Será que vocês conseguem entender por que a Bíblia é o livro mais importante para o homem? Vamos começar respondendo esta pergunta. Nós vamos dar três respostas a essa pergunta. A primeira das respostas é esta: ela é o livro mais importante para o homem porque ela revela mensagens do Senhor ao homem. Então a Bíblia, ela é o livro mais importante para o homem porque ela revela as mensagens de Deus ao homem. No tempo do Velho Testamento, as pessoas aprendiam sobre a Bíblia através dos pais, do que os pais contavam. Os pais falavam das histórias da Bíblia. Os pais contavam para seus filhos, para seus netos, aquilo que eles aprenderam dos seus pais e iam repassando as histórias. Vamos ver no Salmo 78, versículos 3 e 4, como é que isto acontecia. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder. Então aqui a gente tem uma ideia de como era passado para as outras pessoas o que o Senhor fazia. Então era passado através dos pais, através dos avós, que contavam as histórias dos louvores, do poder, das ações de Deus sobre o seu povo. E assim eles aprendiam. E quando passava tempo e eles não aprendiam, e os pais não contavam, não repassavam para seus filhos o que eles aprenderam, aquele povo se tornava então um povo que não conhecia Deus, um povo que não tinha conhecimento do louvor, do poder, das ações de Deus. E aí era necessário Deus usar de outra forma para que eles pudessem então aprender. Deus usava os profetas. Na Bíblia nós temos 12 profetas que foram usados por Deus para transmitir a mensagem dele ao povo. E nós vamos agora ler no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 2, como Deus fazia para falar ao seu povo. Então diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Então Deus diz, através do profeta, como é que ele queria que as coisas acontecessem. E ele diz aqui que ele criou filhos, mas que os filhos estavam revoltados contra ele, porque os filhos não conheciam a palavra de Deus, porque os pais se negaram a ensinar os seus filhos. Então, hoje ainda, a gente precisa dos pais para nos ensinar. A gente precisa dos pais para que continuem ensinando as coisas de Deus. Às vezes, como vocês já sabem ler,
a gente precisa dos pais para que eles mandem fazer a lição, para que eles tenham o hábito de cultuar a Deus juntos conosco. Então, a gente precisa ter o nosso momento para estar também estudando a palavra de Deus, para entender o que os profetas nos dizem. E aí, então, continuando a nossa lição, hoje nós não temos mais os profetas aqui na terra, mas nós temos todos eles, os 17 profetas, aqui na Bíblia. Nós temos 5 profetas maiores, que são os 5 profetas que escreveram os maiores livros. E temos também 12 profetas menores, que escreveram livros menores, mas que são tão importantes quanto os maiores, e que estão aqui na nossa Bíblia e que nos transmite a palavra de Deus. A gente só precisa deixar Deus falar conosco através da leitura da Bíblia. Vocês já sabem ler sozinhos, não precisam mais esperar que o papai, a mamãe, mande estudar a Bíblia, mande fazer lição. Atualmente vocês estão sem revistas, mas nós precisamos assim mesmo ler a palavra de Deus. Precisamos estudar e nos alimentar espiritualmente. Mas vamos ver o que nos diz Hebreus 1:1, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado, outrora quer dizer no passado, antes, falado muitas vezes e de muitas maneiras. Então, naquele tempo, Deus havia falado de muitas vezes e de muitas maneiras. E ele nos diz aqui, aos nossos pais, pelos profetas. Então, Deus havia falado ao povo do Antigo Testamento muitas vezes, de muitas maneiras, através dos profetas. E ele diz, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Deus falava através dos profetas. Depois Deus passou a falar através de Jesus no Novo Testamento. Hoje ele nos fala pelos profetas que estão na Bíblia e também por Jesus, porque as histórias de Jesus, os exemplos que Jesus deixou estão na Bíblia. Precisamos então nos esforçar para aprendermos a palavra de Deus. E então, nós precisamos entender que a Bíblia, ela é o livro mais importante para o homem, porque é através dela que Deus fala conosco. E ele nos fala através dos sermões, das pregações do pastor, nos fala através das lições que aprendemos na escola dominical, nos fala através de cânticos e nos fala através da leitura da Bíblia. Então, se nós não lemos, se nós não assistimos os cultos, se nós não assistimos às lições da escola dominical, nós não estamos aprendendo. E nós precisamos aprender para nós não nos distanciarmos de Deus. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente. Então, assim, Deus, ele revela, através da Bíblia, ele revela a mensagem do Senhor aos homens. Então, agora nós vamos para a segunda resposta. Além dele revelar as mensagens de Deus aos homens, ele revela também as qualidades e as ações de Deus. Então, a Bíblia, ela nos revela, então, as qualidades e também ela nos revela as ações de Deus. Deus tem inúmeras qualidades. Nós vamos falar de 3 qualidades de Deus. Para isso, nós vamos ler Jeremias. Vamos abrir as nossas Bíblias? Profeta Jeremias, olha, é um profeta maior, profeta Jeremias. E nós vamos ver o que Deus fala através de Jeremias. Jeremias 30, capítulo 30, versículos 1 a 3. Peraí que a Bíblia da tia colou uma folha na outra. Então diz assim, olha, para que do céu veio Jeremias, palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo, assim fala o Senhor, Deus de Israel,
escreve num livro todas as palavras que eu disse, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que eles voltem para a terra que dei a seus pais e a possuirão. Então, a Bíblia é o que nós temos que seguir para aprendermos. Nós temos que aprendermos sobre a misericórdia de Deus, que é uma qualidade de Deus. E é através da misericórdia de Deus que nós ainda estamos vivos. Se não fosse a misericórdia de Deus, coitados de nós, a misericórdia de Deus nos faz pessoas abençoadas. É através da misericórdia dele que nós estamos aqui ouvindo esta lição. Além da misericórdia de Deus, nós temos também a fidelidade de Deus. A fidelidade quer dizer que ele prometeu e ele cumpre. Tudo que está na Bíblia, tudo que fala na palavra de Deus será cumprido, porque o nosso Deus é fiel. E também a bondade, o que seria de nós se Deus não fosse um Deus bom? Porque nós fazemos coisas muito erradas. Nós fazemos coisas que não agradam a Deus. E nós precisamos da bondade de Deus. Então a Bíblia, ela nos ensina que Deus é um Deus misericordioso, que Deus é um Deus fiel e também que Ele é um Deus bom, que cuida de nós a todo instante. E também ela nos ensina as ações de Deus. Só Deus pode nos salvar. A salvação vem por Deus, através do seu Filho Jesus, da morte dele na cruz. E isso nos dá esperança de que um dia vamos viver no céu com Jesus. Então, a Bíblia, ela então é um livro muito importante para o homem, porque ela revela a mensagem de Deus aos homens, ela revela as qualidades e as ações de Deus e também ela revela o caminho da salvação. Qual é o caminho da salvação? O caminho da salvação é Jesus. Não existe outro. Não existe outra forma de encontrarmos com Deus, de termos vida eterna, através de outra coisa, só através de Jesus. Através da morte dele lá na cruz, da ressurreição, é que nós aprendemos, é que nós conseguimos a salvação. Em 2 Reis, capítulo 22, versículo 13, diz: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo que está escrito. Então, Deus, Ele quer que a gente aprenda, Ele quer que a gente estude, Ele quer que a gente conheça a palavra dEle que está no livro. O livro mais importante para as nossas vidas. O caminho para a salvação está aqui. Não tem outro. Só existe um, que é Jesus. Se nós deixarmos Jesus morar no nosso coração e fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, nós conseguiremos então alcançar a salvação. A salvação depende de nós? Não, depende de Jesus. Não adianta eu falar: tia, mas eu sou tão bonzinho, eu não desobedeço, eu sou bom aluno, eu sou bom amigo. Eu não consigo ser nada bom se eu não estiver com Jesus. Se Jesus não estiver no meu coração, se tudo que eu fizer não estiver voltado para Jesus, eu não consigo ser bom. Então, crianças, nós aprendemos que a resposta desta pergunta, por que a Bíblia é o livro mais importante para o homem? Porque ela revela a mensagem de Deus aos homens, porque ela revela as qualidades e as ações de Deus e porque ela revela o caminho da salvação. Precisamos estar atentos, precisamos tomar cuidado, que vocês possam estudar mais a Bíblia,
que vocês possam se preocupar e atentar àquilo que a Bíblia nos ensina. Amém? Vamos orar, encerrando a nossa lição? Senhor, nós te damos graça porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos ensina tudo o que precisamos através da Bíblia. Ajuda-nos, ó Pai, a te buscar mais, a estar mais na tua presença. Dá-nos um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.